Olá, irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conheça a Sua Bíblia. Espero que vocês estejam bem e que a família de vocês esteja em paz. E oro para que esse tempo aqui diante do Senhor nos seja proveitoso. Quero convidar você para ler comigo Salmo 119, do versículo 137 ao versículo 144. Nós estamos no nosso 18º encontro nessa jornada de cantar as Escrituras. Essa estrofe, a 18ª, recebe o nome da consoante Tsadé, do alfabeto hebraico. Porque, como eu tenho falado semana após semana, a primeira palavra começa exatamente com essa letra do alfabeto hebraico. O texto diz o seguinte, Salmo 119, a partir do versículo 137. Justo és, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Ordenaste os teus testemunhos com justiça, dignos são de inteira confiança. O meu zelo me consome, pois os meus adversários se esquecem das tuas palavras. A tua promessa foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Essa é a palavra do Senhor para a gente nessa semana. Justo és, Senhor, e retas as tuas ordenanças. Justo. Quantas vezes você já ouviu as pessoas dizerem coisas do tipo Deus é amor, mas Deus também é justiça? Engraçado como essa frase, por mais que ela seja verdadeira, geralmente ela é usada por cristãos como uma forma de aterrorizar os seus ouvintes na importância de viverem uma vida certinha, caso contrário, Deus os punirá. Deus é amor, mas Deus também é justiça. A ideia da justiça divina na cabeça de muita gente está atrelada a esse fato de que Deus pune dos céus. Ler a justiça a partir dessa perspectiva, ou seja, a justiça como esse elemento punidor, é empobrecer demais a beleza que há por detrás desse conceito. Porque falar da justiça dos céus não significa apenas, nem principalmente, discorrer sobre essa realidade que é os céus castigam os que falham, os que erram. Falar da justiça dos céus é ter a possibilidade de contemplar em Deus aquele que se baliza pelo que é certo. Deus é justo, é o que nós afirmamos à luz das Escrituras. Isso é outra forma de dizer a régua de Deus não é a régua da injustiça, mas a da justiça. Deus não se pauta pelas coisas erradas, mas pelas certas. O compromisso de Deus não é com aquilo que é equivocado, torto, mas com aquilo que é correto, que está certo. Então, falar da justiça de Deus, muito mais do que funcionar como uma espécie de alerta quanto a essa vingança dos céus, é falar sobre a verdade gloriosa de que em Deus nós temos alguém comprometido com aquilo que é bom, correto, certo, perfeito, verdadeiro. E, consequentemente, nós temos em Deus alguém que se opõe àquilo que é errado, àquilo que é incorreto, àquilo que é falso, àquilo que é mentiroso. Justo és, Senhor, diz o poeta aqui no começo da sua estrofe, e retas são as tuas ordenanças, por uma questão de coerência, certo? Se em Deus o que há é justiça, nos preceitos de Deus não poderá haver outra coisa senão aquilo que emana da justiça. Por que a gente se vale tanto dos princípios da palavra de Deus? Por que a gente mergulha tanto no texto sagrado e toma esse texto como elemento balizador para a nossa vida? Por quê? Ora, por uma razão muito simples. O texto sagrado, se ele emana do coração de um Deus que é justo, então esse texto só pode trazer para a gente balizas e princípios que são de justiça. E isso é muito bom, porque isso significa que ao me permitir ser conduzido
pelos princípios que aparecem aqui nas páginas do livro sagrado, eu me permito ser conduzido por aquilo que é correto. Então busque o texto sagrado na certeza de que o texto que emana de um Deus que é justo não pode nos oferecer outra coisa que não caminhos de justiça. Percebe? É muito mais importante a gente contemplar a justiça a partir dessas categorias do que apenas a partir de uma lembrança aterrorizante de que Deus pune quem faz alguma coisa errada. Justo és, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Ordenaste os teus testemunhos com justiça, a mesma coisa que ele acabou de dizer. Dignos são de inteira confiança. Pois é, esse é um desdobramento prático de nós entendermos a justiça de Deus. Se Deus é justo e se os mandamentos de Deus são mandamentos de justiça, então tanto Deus quanto os seus mandamentos são dignos de toda a nossa confiança. Há muito tempo na igreja a gente cantava uma música curtinha, muito linda, que inclusive vale a pena a gente retomar no nosso repertório. Eu me lembro dessa música da minha infância. Ela diz assim: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo e nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, o nome dele é Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Você deve se lembrar dessa música se você tem já algum tempo de igreja. Pois é, essa música traz para o nosso coração e para a nossa mente essa verdade fundamental, confortadora. Em Jesus a gente pode confiar. Deus é digno da nossa confiança. Nem sempre a gente entende os caminhos de Deus para a nossa vida. Nem sempre aquilo que Ele faz pode ser compreendido da forma mais clara, mas Ele sempre será digno da nossa confiança, porque Ele é justo e os seus preceitos também. Então o convite simples, mas poderosíssimo que o Salmo faz nas entrelinhas dessa estrofe é: confie em Deus, deposite nele a sua confiança, se lance aos cuidados dele, descanse. Uma das coisas gostosas de desfrutar do descanso o descanso possibilita que a gente distensione, que a gente relaxe. Então, quando eu estou num ambiente em que eu confio naquele ou naquela que está encarregado de prover para o ambiente aquilo que é necessário, garantir a segurança do ambiente, coordenar uma operação no ambiente, conduzir um processo no ambiente. Quando eu estou num cenário em que eu olho para alguém e eu identifico nesse alguém um sujeito digno de confiança, eu relaxo. E o oposto também é verdadeiro. Se eu estou num lugar e quem está no comando da função não inspira confiança, isso deixa a gente tensionado. O texto está aqui para dizer para a gente que as ordenanças de Deus são justas porque emanam dele, que é o Deus da justiça, e por causa disso, nele a gente pode confiar. Então confie em Deus, confie mesmo, de coração. Entregue a Ele a sua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará, é o que diz outro salmo, certo? O texto avança. E aí o salmista diz um negócio curioso aqui. Ele diz assim no versículo 139: o meu zelo me consome porque os meus adversários se esquecem das tuas palavras. Eu acho esse versículo interessante porque ele tanto revela um sentimento nobre do salmista quanto revela um perigo que a gente corre. Outro dia na igreja eu falava sobre isso, sobre o vício que nós temos muitas vezes de lermos as histórias das personagens bíblicas como se elas fossem perfeitas. A gente tenta acomodar algumas coisas que são esquisitas, alguns sentimentos que são humanos, mas que parecem impuros demais para uma figura sacrossanta, aspas aqui, como são as figuras religiosas do nosso imaginário, e a gente tenta fazer uns ajustes, sabe? Não, fulano não quis dizer muito bem isso, na verdade o que ele quis dizer era outra coisa. Não, fulano disse o que disse. O salmista aqui diz: o meu zelo me consome porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Eu estou sendo consumido por esse zelo. O zelo que ele tinha pela palavra de Deus. Isso aparece outras vezes aqui, né? O valor que ele dava, o compromisso que ele tinha com a palavra e o quanto isso fazia com que ele se aborrecesse em relação aos seus inimigos. Pois então, qual é a beleza e qual é o perigo aqui?
A beleza é que bom que o nosso coração é tomado por esse desejo profundo, sincero, intenso e caloroso de cumprirmos a palavra de Deus. Que bom. O zelo no sentido de o compromisso sensível do nosso coração com a manutenção dos nossos votos, ele é muito importante. A gente zela por aquilo que é importante pra gente, certo? Eu zelo pela integridade da minha família, eu zelo pelo bem-estar meu e dos meus, eu zelo pela ordem, pela saúde e pela sanidade na comunidade de fé que eu pastoreio. Eu zelo por muitas coisas. Aquilo que é importante para mim é digno do meu zelo. Mas agora vem o perigo. Eu preciso tomar cuidado para que o meu zelo para com as coisas não faça de mim uma espécie de fiscal da história alheia. É muito comum as pessoas cruzarem a fronteira do zelo com o fanatismo intromissivo que atropela as pessoas em nome de um bem, sabe, a ser feito por elas, mas que acaba fazendo com que se passe por cima dos limites que estão estabelecidos nas fronteiras entre as nossas histórias. Tipo, daqui para cá sou eu, daí para aí é você. O zelo faz com que muita gente mate. O zelo faz com que muita gente haja de forma intolerante. E eu estou falando aqui do zelo religioso, a perseguição religiosa em nome do zelo. Eu quero tanto que você conheça esse negócio que eu vou enfiar a goela abaixo esse negócio que eu sei que é muito importante. Tá vendo? O zelo passando o limite, a fronteira do bom senso, da preservação para a incoerência, para a intolerância e etc. Eu falo disso porque a religião, não apenas a nossa, mas a religião de modo geral, ela dá muitas chances ao indivíduo de ultrapassar a fronteira que divide o zelo do fanatismo. Então o salmista diz aqui, o meu zelo me consome, os meus adversários se esquecem da tua palavra. E isso, por um lado, pode ser visto como algo bonito, mas por outro lado pode ser visto como algo perigoso. Eu faço uma oração, assim, à luz do Salmo 119, versículo 139, a oração que eu faço por mim e por todos nós é: Senhor, jamais permita que o nosso zelo nos leve a ultrapassar fronteiras que precisam ser respeitadas. Do respeito ao limite do próximo, à escolha do próximo, à maneira com qual o próximo escolhe viver a sua vida, se apresentar para o mundo. Meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. A tua promessa, Senhor, foi plenamente comprovada e por isso o teu servo a ama. Essa experiência é uma experiência muito prazerosa na vida, a da gente ver a promessa de Deus se cumprindo na nossa história. As promessas de Deus, sabe, aquilo que Ele diz, as palavras que Ele nos oferece. Às vezes as promessas de Deus vêm a partir de textos explícitos das Escrituras. Eu leio, eu guardo, eu acredito e eu espero o dia daquilo se cumprir. E algumas promessas vão se cumprindo na vida, outras são promessas a partir das quais a gente encontra força para dar os nossos passos no desejo de, no último dia, vê-las se cumprindo. Agora, há outras promessas que Deus diz não objetivamente a partir do texto, mas na subjetividade da nossa consciência e do nosso coração. Deus fala com a gente. E eu preciso crer também que nesse escutar da voz de Deus eu estou diante da possibilidade de ver promessas a serem cumpridas. De fato, a verdade é, sempre que a gente contempla a promessa de Deus se cumprindo, parece que o nosso amor por Ele é renovado. A promessa de Deus, no seu cumprimento, sempre nos dá a possibilidade de renovarmos o nosso amor e a nossa confiança no Senhor. Fique atento às promessas de Deus para a sua vida, fique atento àquilo que Deus fala com você na palavra, marque textos que saltam aos seus olhos. Eu tenho algumas Bíblias que eu não gosto muito de escrever, não sei porquê, eu gosto de preservar assim, algumas branquinhas, assim, bem bonitinhas, só com um textinho aqui preto e a página branca. Outras Bíblias minhas são todas rabiscadas, todas com data, com palavra sublinhada, com uma informação específica de um momento em que Deus falou comigo naquele texto. Eu gosto das duas experiências, do texto que está limpinho. E por que o texto limpinho? Porque o texto limpinho me dá a possibilidade de olhar para ele sem evocar aquela outra experiência que me fez registrar, sabe? Então tá aqui. Essa aqui, por exemplo, é uma
que não tem nada escrito. Mas tem outras Bíblias minhas que estão completamente rabiscadas. E é legal ir a elas de vez em quando, porque aí eu me lembro de dias, de conversas, de episódios que eu anotei aqui, em que Deus falou ao meu coração, sabe, na leitura do texto, alguma coisa. Depois a gente vê aquilo se cumprindo, ou como foi que se cumpriu. Isso é muito gostoso, isso faz com que o nosso coração seja tomado de amor por Ele, renovado no amor por Ele. O poeta avança e diz assim: sou pequeno e desprezado, mas eu não me esqueço dos teus preceitos. Ele faz uma espécie de contraposição aqui entre o seu tamanho, sou pequeno, os teus preceitos são grandiosos, mas eu não me esqueço de nenhum deles. Apesar da minha pequenez, da minha insignificância, eu guardo a grandeza dos teus preceitos, porque eles são fundamentais para a vida. A tua justiça é eterna, a tua lei é a verdade. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Então ele repete aqui o compromisso dele com a justiça e com a lei de Deus, que é a verdade. E reafirma um óbvio que vez ou outra precisa ser dito, já que a gente se esquece dele. Tribulação e angústia me atingiram. Porque tribulação e angústia nos atingem. Olha, se eu pudesse dizer aqui 5 perguntas que eu mais ouço enquanto pastor, eu teria um repertório facilmente identificável para compartilhar com você. Dessas 5 perguntas que estão entre as que eu mais ouço como pastor, uma que talvez esteja entre as top 3 é: por que tanto sofrimento? Será que Deus me abandonou? Por que isso está acontecendo comigo? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço. E só para deixar claro, não é apenas uma das perguntas que eu mais ouço, é também uma das perguntas que eu mais faço na hora do meu sofrimento, da minha dor. Por que, Senhor? Por que acontecendo isso? Por que de novo? Por que comigo? Essa pergunta é absolutamente legítima, absolutamente legítima. E quando eu falo sobre essa pergunta, eu gosto de frisar um ponto que eu acho que essa pergunta evidencia na nossa compreensão de fé. Essa pergunta, ela existe, dentre outras coisas, porque no fundo a gente carrega alguma expectativa de que a nossa proximidade com Deus nos proteja de situações. E tudo bem a gente carregar essa expectativa, mas eu quero dizer que não necessariamente essa expectativa vai ser suprida. Porque o fato da gente caminhar com Deus, perto dele, não faz necessariamente com que a gente esteja blindado das adversidades. O salmista está dizendo aqui: tribulação e angústia me atingiram, não é nem que me cercaram, me atingiram. Eu fui atravessado pela tribulação e fui atravessado pela angústia, mas os teus mandamentos, eles são o meu prazer. E Senhor, ele termina dizendo, os teus testemunhos são eternamente justos. É como se ele dissesse assim: nunca haverá um tempo em que a palavra de Deus deixará de ser balizada pela justiça. Por uma razão, nunca haverá um tempo em que Deus deixará de ser justo. Então, Deus sempre será, e a sua palavra também, alguém e algo em quem nós podemos confiar. Ele termina dizendo: por favor, me dê discernimento para que eu tenha vida. Bem, essa é a 18ª estrofe do Salmo 119, um louvor à justiça de Deus. Que muito, muito, muito mais do que ser uma lembrança da sua vingança, é uma reafirmação do seu compromisso com aquilo que é correto. E porque o compromisso de Deus é com aquilo que é correto, a gente pode permitir que a sua palavra, que emana do seu coração, seja norte para a nossa caminhada. Porque se ele tem compromisso com o que é correto, os seus preceitos são também corretos. Nele a gente pode confiar. E que o nosso coração seja tomado por esse zelo de vivermos os preceitos de Deus, mas que a gente tenha muita atenção para que a gente não ultrapasse a fronteira do zelo com a intolerância, com a intransigência, com o fanatismo. Que a gente celebre o fato de que, apesar da nossa pequenez, os mandamentos de Deus, que são grandiosos, cabem no nosso coração e na nossa mente. E que a gente busque em Deus discernimento para praticá-los, porque tudo aquilo que vem de Deus é eternamente comprometido com a justiça. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, o seu coração, a sua casa, e eu espero você na próxima semana
para mais um encontro do Conheça a Sua Bíblia. Até lá!